Beleza? Seguinte, esse vídeo aqui ele vai fazer parte de uma sequência de vídeos, tá? De conjuntos. Conjuntos é uma sequência. Nesse vídeo em si, a gente vai abordar a teoria dos conjuntos, mas acho que terão dois outros vídeos aí para complementar o assunto como um todo. Beleza? Então, bora lá, ó. Quando a gente fala de teoria dos conjuntos, existem três conceitos que vão constituir as noções primitivas desse conteúdo. Quais são eles? Conjunto, elemento e pertinência. Conjunto, até mesmo fora da matemática. O que é um conjunto? Nada mais é do que um agrupamento de coisas, né? Só que essas coisas, a partir de agora, a gente vai chamar de elementos. E esses elementos, eles vão fazer parte de um conjunto ou não, de acordo com a relação de pertinência entre esse elemento e o conjunto. Eu já eu mostro tudo direitinho para vocês. Olha esses exemplos aqui embaixo para causar uma noção intuitiva, ó. O conjunto das vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U formam um conjunto. O conjunto dos números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9, e assim vai, formam outro conjunto. O conjunto aqui no finalzinho, ó, conjunto dos nomes dos meses de 31 dias, janeiro, março, maio até dezembro, forma outro conjunto. Então, o que é importante entender até agora é que independente de ser o conjunto das vogais ou o conjunto dos números ímpares positivos, se você tem um agrupamento de elementos, a gente chama isso de conjunto. Beleza? E aí eu falei com vocês que um determinado elemento ele vai pertencer a um conjunto ou não de acordo com a relação de pertinência. A gente representa essa relação através desse ezinho, esse E aqui, ó, meio esticado. Então, se um determinado elemento pertence ao conjunto, eu uso esse Ezinho aqui. Se o elemento ele não pertence ao conjunto, eu uso esse Ezinho com traço, cortando ele. Então, olha aqui do lado desse exemplo aqui, ó, esse conjunto A, tá vendo? Esse conjunto aqui, ele possui três elementos, né, que é o elemento A, B e C, ou seja, o elemento A pertence ao conjunto A, olha aqui, o B pertence ao conjunto A e o C pertence ao conjunto A também. Preste atenção na representação, ó. Agora, esse elemento D que está aqui fora, ele pertence a A? Não, né? Então a gente já muda, a gente usa esse Ezinho aqui, cortando, né, com esse traço no meio, ou seja, o elemento D não pertence ao conjunto A. Tranquilo, né? Essa forma de representação aqui, através de diagrama, né, do conjunto, a gente chama de diagrama de Euler-Venn, diagrama de Venn. E é uma das formas da gente representar um conjunto, né? A gente tem três, que é através do diagrama, através da citação de elementos e através de uma propriedade. Eu vou mostrar todas para vocês. Diagrama tranquilinho aqui, ó. Faz um círculo, coloca os elementos do conjunto e nomeia o conjunto aqui fora, né? Mas, se eu quiser representar esse conjunto através da citação de elementos, como é que eu faço? Lembra lá no começo, a gente falou que o conjunto das vogais era A, E, I, O, U? Mas se eu quiser representar esses elementos, né, os elementos desse conjunto, eu faço como? É muito simples. Coloco chaves no início. Eita, que chave ridícula. Coloco umas chaves no início. Elementos, chave no final. Sempre assim? Sempre. Olha como é fácil. Olha esse terceiro exemplo aqui, ó. O conjunto dos nomes dos meses de 31 dias. Lembra que a gente falou lá? Janeiro, março. Taranana. O que que eu faço? Abro as chaves, coloco os elementos e fecho as chaves. Sempre assim, sempre. Se quer descrever os elementos de um conjunto, abre as chaves, coloca os elementos, fecha as chaves. Beleza? E aí, quando os elementos de um conjunto eles são, dependendo da situação, né, finitos ou infinitos, a gente tem alguns critérios para fazer essa representação, que são os seguintes. Se um conjunto ele é infinito, ou seja, por exemplo, o conjunto dos números ímpares positivos não acaba em 13. Vai 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e assim vai em um conjunto infinito. Para eu representar essa continuidade de elementos, ou seja, que o conjunto não tem fim, eu coloco até um determinado elemento e depois insiro as reticências. Ou seja, da mesma forma, abro as chaves, coloco uma certa quantidade de elementos, depois as reticências e fecho as chaves. Isso aqui indica continuidade, né? Indica que esse conjunto não tem fim, é um conjunto infinito.
Esse aqui é o primeiro caso, né? Um conjunto infinito. Mas, se o conjunto ele for finito, mas tiver uma quantidade muito grande de elementos, a gente faz o seguinte: abre as chaves, coloca até um certo elemento e vai colocar as reticências no final? Não, as reticências no meio. E o final, na verdade, vai ser o seu último elemento. Então, nesse caso aqui, a gente poderia escrever mais um pouquinho. Ó. Não é, os números, é o conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 500, ou seja, é muito número. Né? A gente não vai ter nem espaço, demanda de tempo para fazer isso também. Então, a gente poderia fazer o quê? 0, 1, 2, 3. Escrevi até mais um pouquinho aqui, ó. 4, 5. Agora a gente coloca as reticências. E o último elemento, nesse caso, ele está limitando aqui como sendo 500, né? O 500 é o último elemento. E aí, coloca ele e fecha as chaves. Beleza? E a terceira forma que eu falei para vocês, que é através da propriedade. Como é que funciona essa propriedade, Matheus? É muito simples de entender, ó. Se ligue. Um determinado elemento desse conjunto, que ele está chamando de x aqui, ó, um elemento x, vai pertencer a esse conjunto tal que x vai obedecer a uma propriedade. Ficou confuso, eu sei, mas se ligue no exemplo para você ver. X tal que x é estado da região sul do Brasil. Ou seja, o elemento desse conjunto é estado da região sul do Brasil. Quais são os estados da região sul do Brasil? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, esses elementos aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pertencem a esse conjunto. Por quê? Porque são estados da região sul do Brasil. Se ligou como está tudo relacionado? Então, olha esse exemplo aqui de baixo. Um elemento x, tal que x é divisor inteiro de 3. Quais são os divisores inteiros de 3? 1 e 3, mas também tem um negativo, então pode ser 1 e menos 1, 3 e menos 3. Olha aqui. Obedecem à propriedade? Claro, né? Divisores de 3. 1 está aqui, menos 1, 3 está aqui e menos 3 também. São divisores inteiros de 3. Qual a importância da gente conseguir identificar, né, de saber, na verdade, essa propriedade? É a gente conseguir captar a mensagem que ela quer passar, na verdade, né? Então aqui, essa propriedade está me dizendo que o elemento desse conjunto é divisor inteiro de 3. Então quais são esses divisores? Está aqui, ó, os elementos. Essa propriedade aqui não está me dizendo que x, né, que é o elemento, é o estado da região sul do Brasil. Quais são os elementos? Está aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a importância da gente captar a mensagem e conseguir identificar quais são os elementos do conjunto. Beleza? Continuando, né, o assunto aí é um assunto teórico, é extenso, cheio de detalhes, mas vocês vão ver que é tranquilinho também. A gente tem mais duas classificações de conjuntos, né, que é o conjunto unitário e o conjunto vazio. O nome é até bem autoexplicativo. Conjunto unitário é o conjunto que tem um único elemento. Conjunto com um único elemento. Então, ó, olha aqui esse exemplo. Conjunto, esse aqui é o primeiro, ó. O conjunto dos divisores de 1 inteiros e positivos. Quais são os divisores de 1 que são inteiros e positivos? Só um. Ou seja, é um conjunto com um único elemento, portanto, é um conjunto unitário. Beleza? E o conjunto vazio é um conjunto que não tem elemento. É um conjunto que não possui elemento. Então, olha aqui esse exemplo 2 para você observar o seguinte. Ó a propriedade aqui, tá vendo como é importante a gente identificar para saber os elementos? X é ímpar e múltiplo de 2. Bora fazer o seguinte? Vou pegar os múltiplos de 2 aqui, só para você observar o seguinte. Múltiplo de 2, ó. 0, 2, 4, 6, 8 e assim vai, né? Não acaba não, ó. Tem mais. E ímpar. Para um número ser ímpar, ele tem que ser 1, 3, 5, 7, 9 e assim vai também, porque é um conjunto infinito. E aí eu te pergunto, é possível um número ser ímpar e múltiplo de 2 ao mesmo tempo? Impossível, né? Porque se um número ele é múltiplo de 2, logicamente ele é um número par. Então não tem como ser um número ímpar e um número par ao mesmo tempo. Portanto, a solução disso aqui é o que? É um conjunto sem elementos, ou seja, um conjunto vazio.
E a gente representa o conjunto vazio dessa forma aqui, ó. É uma bolinha, né? Assim, com um traço. E a gente representa o conjunto vazio. Beleza? Continuando, o conjunto universo. Conjunto universo nada mais é do que o conjunto de todos os elementos. Então aqui tem até essa imagem aqui para ser algo um pouco representativo, ó. Você tem aqui alguns conjuntos no universo para fazer essa alusão. E aí o conjunto que vai pegar todo mundo aqui, ó, a gente chama de conjunto universo. A gente representa ele com esse uzinho aqui também, de universo, tá? Qual é o outro tipo de conjunto agora? Bora lá. Conjuntos iguais. Para dois conjuntos serem iguais, atenção, dois conjuntos eles são iguais se e somente se os elementos de um forem iguais aos elementos do outro. Então observa aqui o exemplo, ó. A, B, C, D é igual a D, C, B, A? Sim. Então, professor, no conjunto, a ordem dos elementos importa? Não. Se você tem elemento, exemplo aqui, ó, o conjunto AB e um conjunto BA, são conjuntos iguais? São. Por quê? Porque tem os mesmos elementos. Então, se é AB ou se é BA, a ordem não importa. Tem o mesmo elemento, são conjuntos iguais. Beleza? Com isso aqui, a gente pode deduzir o seguinte. Aqui embaixo, essas duas observações, ó. ABCD é igual a DCBA, o que eu acabei de falar com vocês. A ordem não importa dos elementos. O que basta é ser igual. E essa segunda aqui é com relação à repetição de elemento, né? Se você tem, por exemplo, aqui, ó, você tem AA, BBB e DDDD, tudo elemento repetido. Precisa disso? Não, porque são todos os mesmos elementos. Então, isso aqui é a mesma coisa de ABCD. A gente repetir elemento, a gente vai estar sendo redundante, né? Não tem essa necessidade. Tranquilo? E para os conjuntos serem conjuntos diferentes, né? Significa que eles têm algum elemento em um que não tem no outro. Se para ser igual todos os elementos precisam ser iguais, para serem conjuntos diferentes, algum elemento de um não está no outro. Então isso a gente diz que são conjuntos diferentes. Ah, professor, mas aqui tem, ó, aqui tem o elemento A, B, B. Não tem o C, mas tem o D. Não importa, são conjuntos diferentes. Porque lembra que para ser igual precisa ter todos os elementos iguais, tá? Então aqui, ó, só para treinar um pouquinho, fazer um exercício. Olha esse primeiro. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. Só vou fazer a primeira, tá? Ó a propriedade. O conjunto A, X tal que X é letra da palavra matemática. Então, qual que é esse conjunto? Vou fazer aqui, ó. X é letra da palavra matemática. Quais são as letras se a gente for formar o conjunto? M, A, T, E, M de novo, A, T, I, C e A. Só que a gente viu o seguinte: não tem a necessidade de se repetir elementos quando a gente vai representar os elementos de um conjunto. Então, observe que o M ele repete duas vezes, o A ele repete três vezes, o T repete duas vezes e só, né? Então a gente pode unificar esses elementos. Ao invés de colocar dois M, coloca um só. Aqui, ó, M, A, o T, o E, o M e o A a gente já colocou, T já colocou, falta o I e o C. E esse A aqui no final a gente já colocou também, né? Então não tem essa necessidade. Percebendo como é tranquilinho? Olha aqui esse segundo exemplo aqui agora. Só vou fazer o primeiro de todos, aí vocês podem tentar fazer o restante para treinar. O conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e mais 10. Pergunta: quais são os múltiplos inteiros de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, né? Só que a questão está me pondo um limite. Ou seja, são os múltiplos inteiros de 3 entre menos 10 e mais 10. Então, eu vou pegar os múltiplos, né? Tanto
positivos quanto negativos entre menos 10 e mais 10. A gente pode representar o seguinte, ó. Os múltiplos inteiros de 3. 0, 3, 6, 9. E o lado negativo. Menos 3, menos 6, menos 9. E aqui tá os elementos desse conjunto. Você pode até representar isso aqui de duas outras formas também, né? Como são os mesmos números em módulos, você pode fazer o seguinte, ó. 0 mais ou menos 3 mais ou menos 6 mais ou menos 9. Ou colocar os elementos agrupados. Esse primeiro aqui é mais comum de vocês fazerem, até melhor para visualizar, porque a gente imagina como se fosse uma reta numérica, né? Lado positivo para a direita, lado negativo para a esquerda. Então, esse primeiro caso aqui é mais comum de vocês fazerem. E até melhor também. Mas existem essas duas outras possibilidades. Essa daqui que eu mostrei para vocês, ou colocar agrupado, tipo assim, ó. 0, 3 e menos 3, 6 e menos 6, 9 e menos 9. Ou seja, é o mesmo conjunto, tá vendo? São os mesmos elementos, ou seja, são conjuntos iguais, só tá agrupado de maneira diferente, mas são conjuntos que têm os mesmos elementos, tá bom? E aí, vou fazer esse daqui, ó, essa terceira questão, que é o conjunto, para a gente ver conjunto unitário. Se ligue, ele pergunta aqui, quais dos conjuntos abaixo são unitários? Nesse primeiro aqui, é um conjunto unitário. 9 quartos a gente pode vou transformar em um decimal, que dá 2,5 isso aqui, né? E 6 quintos dá o quê? 1,2. Então x tem que ser, vamos botar, a gente vai ver isso depois com calma, a reta, né, os intervalos, mas só para vocês observarem aqui, ó. X tem que ser um valor menor do que 2,5. 2,5 tá aqui, ou seja, tem que ser um valor menor, tá para cá, né? E tem que ser maior do que 1,2. 1,2 tá aqui. Então, o que importa pra gente é essa parte do meio. Ou seja, a solução dessa equação aqui são todos esses elementos que estão entre 1,2 e 2,5. Então, é conjunto unitário? É um conjunto de um único elemento? Óbvio que não, né? Então, essa primeira alternativa aqui já é falsa. Olha o segundo. Um elemento x tal que 0 vezes x é igual a 2. Aí eu te pergunto, 0 vezes x é igual a 2. Existe algum número que se eu substituir aqui em x e multiplicar por 0, vai dar 2? Faz o seguinte, multiplica aqui, ó, 0 vezes 1, dá 0. 0 vezes 2, dá 0. 0 vezes 3, dá 0. 0 vezes 1.500.000, dá 0. Então, não tem nenhum número que se eu substituir aqui em x, vai dar 2. Então, a resultante disso aqui vai ser o quê? Conjunto vazio. Olha aí, conjunto vazio. Então, essa segunda alternativa também é falsa. Olha esse terceiro exemplo. X tal que x é inteiro e x ao quadrado é igual a 3. Aqui é só a gente resolver essa equaçãozinha, né? X ao quadrado, meu x ficou horroroso. X ao quadrado igual a 3. Se é potência, a gente passa para o outro lado como raiz. E aí ele passa como mais ou menos raiz de 3. Bom, só que a gente já vê que não é um conjunto unitário, né? Porque se tem mais ou menos raiz de 3, tem dois elementos. Mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Então aqui também não é conjunto unitário. Só nos resta a letra D, né? E realmente, a gente resolver aqui, 2x mais 1 igual a 7. Passe esse 1 para o outro lado negativo. Aí vai ficar 7 menos 1 que dá 6. 2x é igual a 6. Logo, x é igual a 3. Única solução. X é igual a 3. Portanto, conjunto unitário, letra D. Belezinha, né?
O quarto aí fica como exercício. Pausa aí o vídeo e tenta fazer, tá bom? Continuando, a gente vai começar a ver agora alguns outros conceitos, tá? Que são importantes. Subconjuntos. Eu vou utilizar esse termo aqui de subconjunto quando um conjunto ele estiver contido em outro. Para eu representar essa relação, se o conjunto está contido em outro ou não, eu vou utilizar esse símbolo aqui, ó, esse C esticado. C esticado se o conjunto estiver contido e o C esticado com o traço se o conjunto não estiver contido. Detalhe, lembra que a gente viu lá a relação de pertinência? O que é importante lembrar? A relação de pertinência a gente vai usar quando a gente estiver relacionando um elemento com um conjunto. Então, por exemplo, se o elemento tal faz parte de um conjunto, significa que ele pertence ao conjunto, tá? Elemento com conjunto, eu uso a relação de pertinência. Mas, se eu quero relacionar conjunto com conjunto, eu não uso pertinência. Eu uso a relação essa aqui, ó. Se está contido ou não. Beleza? Então, esse conjunto A aqui, olha aqui na imagem, minha voz já tá até falhando. Misericórdia. Esse conjunto A, ele está contido no conjunto B. Tá vendo que ele está dentro aqui do conjunto B, ó? Então, isso significa que A é subconjunto de B. Beleza? Olha aqui esse exemplo aqui embaixo, ó. Se um conjunto é AB, né, tem os elementos AB, e um conjunto tem os elementos A, B, C, D, significa que esse conjunto está contido no de cá. Por quê? Porque esse conjunto que é AB também está no de cá, ó. Ou seja, ele é subconjunto do outro. Beleza? Eu estou relacionando dois conjuntos. E se não tivesse contido, a gente utilizaria o C, como mostrei aqui para vocês, com um traço riscado. Tá? Detalhe. Um detalhe importante. Para um conjunto estar contido no outro, é o que eu falei, ele precisa estar, ó, dentro do outro, ou seja, todos os elementos precisam fazer parte do conjunto maior, digamos assim, né? Se ele tiver somente alguns elementos que sejam comuns, isso não é ser subconjunto. Isso aí é uma outra nomenclatura que a gente vai ver depois. Então, para ser subconjunto, todos os elementos precisam, né, estar contidos dentro aí do conjunto, tá? Conjuntos iguais, é isso que eu falei, até falei com vocês, né? Mas só para explicar aqui, porque ele está relacionando agora com essa relação de estar contido. Quando dois conjuntos são iguais, significa que um está contido no outro. A gente tem uma relação dessa aqui, ó. Você tem um conjunto A e um conjunto B que tem os mesmos elementos, ou seja, o conjunto A é igual ao conjunto B. Um está contido no outro. Tá vendo aqui? Tem essa situação. Representando diagramas, claro, né? As propriedades da inclusão, a gente tem o seguinte. Conjunto vazio está contido no conjunto A. Detalhe, só uma coisa para eu falar com vocês. O conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto, tá? Então, essa afirmação de que o conjunto vazio está contido em A é verdadeira, é uma propriedade, beleza? A outra, o conjunto A está contido nele mesmo. Propriedade reflexiva, né? É quase isso aqui, ó. A igual a B, mas como se fosse o mesmo conjunto, né? Porque o B é igual a A, então A igual a B é a mesma coisa. Propriedade reflexiva. A outra é a antissimétrica. Perceba o seguinte: se A está contido em B e B está contido em A é igual a B. O que a gente acabou de provar também, nesse caso aqui, ó. Beleza? E a última, que é a propriedade transitiva. Se A está contido em B, presta atenção, aqui você tem um conjunto A. Se A está contido em B e B está contido em C, significa que A também está contido em C. Conseguem visualizar isso? Esse caminho aqui, ó. Se A está contido em B, então A também está contido em C. Porque B está contido em C, né? É um monte de nome, mas é importante a gente ver essas propriedades. Tá? A outra, conjunto das partes. O conjunto das partes
Ó como que fica isso. É o conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto. Eita misericórdia. Como é que a gente representa o conjunto das partes de um conjunto? É muito simples. Dado um conjunto de alguns elementos aqui, eu vou representar o conjunto das partes agrupando esses elementos e representando eles através de conjuntos unitários. Então aqui, ó, um conjunto A tem os elementos A e B. O conjunto das partes desse conjunto, ou seja, os subconjuntos desse conjunto aqui, vai ser conjunto vazio. Lembra que eu falei que conjunto vazio é subconjunto de todo mundo? Os conjuntos unitários, né? Ou seja, se é o elemento A e B, eu tenho o conjunto unitário de A, conjunto unitário de B e os elementos agrupados, A e B. Olha isso aqui de baixo. Tem três elementos, né? A, B e C. Qual é o conjunto das partes? Conjunto vazio. Os elementos unitários, ou seja, A sozinho, B sozinho, C sozinho. Depois a gente começa a agrupar, né, de 2 a 2, ou seja, AB, BC e CA. E depois os três juntos. É sempre assim, né? Conjunto vazio, os elementos unitários, depois vai agrupando. Só que isso aqui, a gente mostra esses subconjuntos quando a gente quer saber quais são os subconjuntos, né? A gente faz desse modo manual. Mas se por um acaso não for necessário você saber quais são os subconjuntos, você só quiser saber quantos são os subconjuntos, a gente consegue utilizar essa fórmula aqui, ó, que a gente chama de número de elementos do conjunto das partes. E vocês vão ver que é verdade, que é o seguinte. Ele me diz que eu vou pegar o número de elementos de um conjunto e eu vou elevar aqui, ó. Ou melhor, vai estar elevado, né, na base 2 aqui, ó. Então esse elemento, esse conjunto que tem dois elementos, que é esse aqui, ó. Conjunto A tem um elemento AB, ou seja, dois elementos. Para eu saber o número de elementos do conjunto das partes, eu vou usar essa fórmula, 2 elevado ao número de elementos. Não são dois elementos? Então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 2, que dá 4. Conta aí quantos subconjuntos são. 1, 2, 3, 4. Olha isso, não bateu? 4 subconjuntos. Esse aqui de baixo não são 3 elementos? Então vai ser 2 elevado a 3, que dá 8. Conta os subconjuntos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, se não bateu. Ou seja, essa fórmula aqui ela serve para mostrar para a gente o número de elementos do conjunto das partes. Beleza? E aí, bora fazer aqui, vou fazer a quinta questão só para o vídeo não ficar muito longo. Então, bora lá. Eu tenho aqui 4 conjuntos, né? O conjunto A, B, C e D. Aí ele quer que você observe as sentenças e classifique como verdadeiro ou falso. Pergunta aqui, ó. O conjunto A está contido no conjunto D? Bom, se A é 1 e 2 e D é 1, 2, 3, 4, logicamente A está contido em D, né? Então, letra A é verdadeira. Ou a outra pergunta. A está contido em B? A é 1, 2 e B é 2, 3. Pergunta. Eles têm um elemento em comum, mas está faltando um aqui, ó. A está contido em B? Não. Lembra que para estar contido, todos os elementos precisam, né, estar contidos no outro? Agora aqui, B está contido em C? Também não, pelo mesmo motivo, né? B é 2, 3, C é 1, 3, 4, não tem o 2, está faltando. Então, o B não está contido em C. Letra D. D contém B, esse sinal aqui invertido significa que contém, né? É como se fosse o contrário aqui, ó. B está contido em D ou D contém B. Isso é verdade? B está contido em D? Sim, né? B é 2, 3 e D é 1, 2, 3, 4. 2, 3 está em D, então isso é verdade. C, a letra E aqui, C é igual a D? Logicamente que não.
C tá faltando um elemento aqui, que é o elemento 2, tá vendo? C é 1, 3, 4, D é 1, 2, 3, 4. São conjuntos diferentes. Então, isso aqui é falso. E a última, A não está contido em C. A é 1, 2, C é 1, 3, 4. A não está contido em C. Verdadeiro. Né? A é 1, 2, C 1, 3, 4. Então, tá faltando um elemento aqui também, ó, que é o 2, né? Se tivesse o 2, seria verdade. Mas como não tem, tem que estar todos os elementos contidos. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Porque está dizendo que A não está contido em C. É verdade. Os outros aqui vocês pausam e fazem aí para tentar para praticar. Continuando agora. O assunto é extenso. Reunião de conjuntos. A gente nem usa mais essa nomenclatura, a gente chama de união mesmo. Né? Não é reunião, a gente chama de união. Mas é a mesma coisa. A união de dois conjuntos nada mais é do que você pegar o elemento de um e unir, ou seja, juntar com o elemento do outro. Pronto, é só isso. Muito simples. Então aqui, se você tem um conjunto AB e você vai unir ele com o conjunto CD, o resultado vai ser o quê? ABCD. Você vai estar unindo os dois conjuntos, né? A gente representa essa união através desse Uzinho esticado aqui também. Agora perceba, não é o U de conjunto universo, tá? Porque o conjunto universo a gente representa lá, tem o conjunto e você representa o Uzinho ali fora, né? Esse U aqui é o Uzinho da operação entre dois conjuntos. Representa a união. Quais são as propriedades da união? Se você tem um conjunto A e você une A com ele mesmo, dá o próprio conjunto, né? Se você tem um conjunto A e você une com nada, também dá o próprio conjunto. Se você tem um conjunto A e você une com B, é a mesma coisa de você unir B com A. Eu vou colocar até um número que às vezes vocês entendem melhor com número. Se você faz o seguinte, 2 mais 5 dá 7. Se você faz 5 mais 2, também não dá 7? Pronto, é quase a mesma coisa, só que aqui a gente está utilizando uma nomenclatura de conjunto, né? E por fim, a associativa. Se você faz A unido a B e depois une a C, é a mesma coisa de você unir B com C e depois unir com A. Não muda nada. Beleza? E aí, agora sim, chegou aquela hora, né, de eu explicar para vocês aquele motivo lá de antes que eu falei que eles tinham uma parte em comum, mas que não significava estar contido no outro. Isso aqui é a interseção. A gente chama de interseção entre conjuntos. Interseção é a parte que é comum a dois conjuntos. E a gente representa por meio desse U de cabeça para baixo, ou seja, é o inverso da união, tá vendo? Esse sinal aqui, o da união era assim, o da interseção é para baixo. E a interseção vai ser os elementos em comum em dois conjuntos. Então, olha aqui esse exemplo. Você tem um conjunto A, B, C e você tem um conjunto B, C, D, E. Quais são os elementos em comum a esse primeiro e a esse segundo? Bom, A não pode ser, né? Que só tem nesse, não tem no de cá. B, ó, B tem nesse e B tem aqui. C tem nesse e C tem no de cá também. D e E só tem no de cá, ou seja, não fazem parte da interseção. Então a interseção de ABC com BCDE é BC, porque são os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Beleza? E as propriedades são as mesmas para todos. Fica até um pouquinho repetitivo, mas é porque segue para todas as operações com conjuntos, as propriedades elas seguem as mesmas, tá? Só para uma questão de nomenclatura, quando dois conjuntos eles são totalmente diferentes, ou seja, não tem nem elementos em comum. A gente teria esse caso assim, mais ou menos, é um conjunto A aqui, torto, que eu não sei desenhar, e um conjunto B aqui, não tem elemento comum nenhum. A gente chama isso de conjuntos disjuntos, porque aqui nesse caso, tá vendo que eles têm uma partezinha em comum, que é esse meio, que a gente chama de interseção. Mas quando eles são aqui, ó, quando eles são conjuntos totalmente diferentes, a gente chama eles de conjuntos disjuntos, porque não tem elementos nenhum em comum, tá? Aqui as propriedades, né? Cadê?
Aqui fica até um pouquinho repetitivo, mas aí vocês podem dar uma olhadinha também, só para manter na cabeça e fazer sentido. A diferença de conjuntos. Diferença é a gente tirar alguma coisa do outro, né? Então, se você tem aqui um conjunto A, B, C e você tira B, C, D, E, o que é que sobra? Bom, A, aqui não tem A, então não vou tirar o A, né? B tá aqui, tá. Tá no de lá? Tá, então vou tirar o B. C tá aqui, tá no de cá, então tira C. D e E tá no de cá. Atenção! Quando a gente está fazendo a diferença de conjuntos, a ordem é importante. Agora importa. Porque a resultante desse conjunto aqui não é ADE, é só o A. Porque você está fazendo esse conjunto, né? A diferença desse conjunto com esse daqui. Então a prioridade está nesse primeiro. Quando você tira B e C, só sobra o A. Esse D e E aqui, ó, não faz parte. Agora, se fosse o contrário, assim, ó, B, C, enfim, botar o C aqui que a gente já viu que a ordem não importa, né? B, D, C, E. E você subtrai de A, B, C. Bom, A tá aqui, não tira nada. B, você tira o B. O D não tem, né? E o C tira. Quem é que sobra agora? Agora é o D e E. Porque a ordem mudou, né, do conjunto. Então, quando a gente vai fazer uma diferença, a ordem é importante. No diagrama, a gente representa isso de que forma? O conjunto A, ele é toda essa parte aqui, ó. O conjunto B, ele é todo esse conjunto aqui. Esse meio é a interseção dos dois. Quando você faz a diferença de um conjunto com o outro, vai resultar exatamente nessa parte aqui, ó. Nisso aqui e nisso aqui. Ou seja, essa parte aqui é o A menos B, já que você está tirando essa parte do meio, né, que também faz parte a B. E essa parte da direita é B menos A, já que você está tirando o meio, que também pertence a A. Ou seja, é até meio recíproco, né? Você tira o que está pertencendo ao outro, para você obter os elementos exclusivos do conjunto. Nesse caso, os elementos exclusivos de A, e nesse caso, os elementos exclusivos de B. Beleza? Tá finalizando. Complementar agora, acho que depois desse. Tá finalizando já. O complementar de um conjunto. O que é um complementar? É o complemento. Então, observe o seguinte: se você tem um conjunto e você quer saber o complementar dele em relação a outro conjunto, basta você fazer a diferença de um para o outro. Observe o seguinte: o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A nada mais é do que A menos B. Porque o conjunto B não está aqui? Você quer saber o que que falta nesse conjunto para ele ser o conjunto A? É toda essa parte de fora aqui, ó. Beleza? E essa parte de fora nada mais é do que A menos B. Ou seja, o complementar de um conjunto no outro, basta a gente fazer a diferença. Nesse caso aqui, o complementar de B em A, a gente representa dessa forma, é dado pela diferença de A menos B. E a gente pode representar também com o B em uma barra assim em cima, tá? Mas significa a mesma coisa. As propriedades da complementação. Aqui também está alinhando tudo que a gente já viu, só vai colocar algumas coisinhas aqui em relação ao conjunto vazio. Por exemplo, aqui, o complementar de A em A é conjunto vazio, porque eu vou completar o quê? Se A é igual, são dois conjuntos iguais. A é igual a A. Falta o que para complementar A nele mesmo? Nada. Então dá conjunto vazio. Aí as outras propriedades são coisas que parecidas com a gente já viu, vocês podem dar uma olhada aí com calma. Tirar um print ou pausar o vídeo. Aqui vocês podem abrir também aqui pelo GeoGebra, né? Dá para vocês brincarem e fazer as operações com conjunto só para treinar. E lá já tem as respostas, são alguns diagramas e aí tem os exercícios lá para você ver a união, a interseção, a diferença. Enfim. Vou fazer aqui, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Vou fazer o
Fazer o 10º aqui, ó. A questão 10, tá? Que o oitavo é quase a mesma coisa do 10º, só que vai estar usando os elementos. O 10º é só pra gente pintar aqui, fica mais simples para fazer no vídeo. Então, ele quer que você pegue aqui, ó, o complementar de A menos B. Se ligue, A é isso aqui tudo, não é isso? Ele quer o complementar de A. O complementar de A em relação ao conjunto universo, porque aqui a gente tem um conjunto universo, tá? Então esse A barra aqui, a gente está se referindo ao conjunto universo. Vai ser o U menos o A. O que é que falta para eu preencher o conjunto universo? Toda essa parte aqui de fora. Não é isso? Só que a questão fala o seguinte: é o complementar de A em relação ao universo menos o B. Então basta a gente tirar isso aqui, ó. Já que é complementar em relação ao conjunto universo menos o B, vai ser toda essa parte de fora menos essa parte daqui. Do B. Beleza? Vou para a letra B agora. Ele quer o complementar de A menos a união de A e B. Vou fazer a união dos dois primeiro. A é esse conjunto aqui, B é esse conjunto de cá. Se eu uno A e B, eu tenho isso aqui, ó. Estou unindo os dois, né? A unido a B, a gente vai pintar essas duas bolinhas aqui. Aí ele quer o complementar de A em relação ao universo menos a união de A e B. Bom, se a gente viu que o complementar de A em relação ao conjunto universo é toda essa parte aqui de fora, incluindo a parte do B, né? Só que ele quer que a gente tire essa união, basta a gente apagar essa parte aqui de dentro. Pronto, agora só vai ser a parte de fora pintada. Beleza? Vou pegar a letra F aqui agora, só para a gente visualizar de uma maneira diferente, já que está com interseção aqui. Complementar de B em relação ao universo, interseção com A. Pergunta, cadê B? B tá aqui, ó. Tá? B, esse conjunto daqui. Aí ele quer o complementar de B em relação ao universo. O que que falta para eu preencher o conjunto universo? Toda essa parte de fora. Beleza. Tá ficando até repetitivo, mas é assim mesmo, para ficar na cabeça. Pronto. Isso aqui é o complementar de B em relação ao conjunto universo. É isso? Pronto. Só que ele quer o complementar de B interseção com A. Aí agora eu te pergunto, qual é a parte dessa parte que a gente pintou que faz interseção com o conjunto A? É essa parte aqui menos essa parte do meio, né? Então só sai, deixa eu pintar aqui de novo. Fica essa parte aqui do conjunto A, que são os elementos exclusivos de A. A gente não pinta a interseção aqui do meio, não. Porque é complementar de B, em relação ao universo, interseção com o conjunto A. Então vai dar exatamente essa parte aqui do conjunto. Beleza? É tranquilinho, aqui são... Tá, vou fazer mais um exemplo. O vídeo já deve estar longo já, mas eu só vou fazer mais um, que aqui é uma questão contextualizada, para vocês verem mais ou menos como que funciona. Então, essa questão 11 aqui, ó. Ele diz o seguinte: uma escola tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 estudam francês e 52 estudam ambas as línguas. Quantos alunos estudam inglês ou francês e quantos alunos não estudam nenhuma das duas? Eu vou manter. Deixa eu apagar isso aqui pra gente ter mais espaço, né? Ó, a gente vai ter que observar, na verdade, eu vou fazer um diagrama para ficar mais simples da gente visualizar. É o diagrama de Venn. Vocês vão ter que se acostumar a resolver questões de conjuntos utilizando o diagrama. Então ele diz o seguinte: eu vou representar aqui um diagrama de estudantes que estudam inglês, vou representar com a letra I. E os estudantes que estudam,
Francês eu vou representar com a letra J. Então eu tenho aqui o conjunto I e o conjunto F, tá? Quando a gente tem uma questão assim, eu sempre vou começar com a maior interseção possível entre esses conjuntos. Qual é a maior interseção possível nesse caso? É esse meio aqui. Esse meio aqui, ele engloba os estudantes que estudam inglês e francês ao mesmo tempo, ou seja, as duas disciplinas, as duas línguas. Qual é esse valor? A questão diz, óbvio que diz aqui, ó. 52 estudantes estudam ambas as línguas, ou seja, esse 52 está aqui no meio. Beleza? E aí ele diz o seguinte: 221 estudantes estudam inglês. Aí o bonitinho vem aqui, pega esse 221 e coloca aqui no inglês. Tá certo? Não, tá errado. Porque os alunos que estudam inglês é esse conjunto aqui inteiro, ó. Então, 221 é esse conjunto inteiro. Só que observe que você já tem 52 aqui no meio. Então, se você já tem 52, quanto é que falta aqui para preencher 221? Ou a diferença aí agora vai ser o quê? Essa parte exclusiva, né, dos alunos de inglês vai ser o 221 menos a interseção, ou seja, menos 52, que dá 169. Ou seja, essa parte aqui exclusiva, ela vale 169. Vou fazer o de francês agora. Da mesma forma, são 163 estudantes que estudam francês. Então vai ser 163 menos a interseção, que é 52. Beleza? 163 menos 52 dá 111. Então 111 são os alunos que só estudam francês. 52 os alunos que estudam as duas línguas. 169 os alunos que estudam só inglês. 111 os alunos que estudam só francês. E aí ele pergunta: quantos alunos estudam inglês ou francês e quantos alunos não estudam nenhuma das línguas? Bom, os alunos que não estudam nenhuma das línguas, eles não fazem parte desse conjunto aqui, mas tem um detalhe, eles vão fazer parte do conjunto universo. Tá aqui, ó, o conjunto universo engloba todo mundo, inclusive os alunos que não estudam nenhum. Então vou colocar um conjunto aqui chamado de N, assim, ó, de não. Os alunos que não estudam nenhum dos dois. E aí esses alunos que não estudam nenhuma dessas línguas vão ser a diferença do total para os alunos que estudam alguma coisa. Então, se o conjunto universo vale aqui, ó, 415 alunos, tá vendo aqui, ó? Uma escola tem 415 alunos. Então, o conjunto universo é o total. E quantos alunos estudam alguma coisa? Você tem 169 dos alunos que estudam inglês, você tem 111 dos alunos que estudam francês, e você tem 52 dos alunos que estudam inglês e francês ao mesmo tempo, né? As duas línguas. Totalizando aqui 332 alunos que estudam alguma coisa, né? Ou inglês ou francês. Se você tem 332 alunos que estudam alguma dessas línguas, quantos são os alunos que não estudam nenhuma dessas? Vai ser o total, que é 415, menos 332, que são os alunos que estudam alguma coisa, né? Algum desses dois idiomas. E isso aqui vai resultar em 83 alunos. Portanto, 83 alunos são os alunos que não estudam nenhuma dessas duas línguas. Então, o que é importante entender agora é você já ter na sua cabecinha que até, né, os alunos que não estudam nenhuma das línguas fazem parte do conjunto, mas qual? Do conjunto universo. Eles não fazem parte desse conjunto I nem do F, mas fazem parte do conjunto universo. Beleza? Que são os alunos que não estudam nenhuma dessas duas línguas. E aí a gente finaliza. Eu vou até passar aqui. Tem esses outros exercícios. Vocês podem pausar para treinar. Aqui segue a mesma lógica. Esse que a gente fez agora são parecidos. E aí a gente finaliza aqui conjuntos. Um assunto bem extenso, né? Mas aí espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Acho que o vídeo ficou bem longo, vou até sair logo aqui para não ficar mais longo ainda.
É isso. Valeu.